Nas profundezas da sabedoria ancestral, onde a ciência e a espiritualidade se entrelaçam em uma dança milenar, reside um conhecimento profundo sobre o corpo humano e seus mistérios mais recônditos. Longe das interpretações literais que muitas vezes obscurecem a verdadeira essência dos ensinamentos antigos, emerge uma compreensão fisiológica que revela o homem como um microcosmo do universo, um templo vivo onde os mais elevados princípios divinos se manifestam. Esta é a jornada para desvendar o Cristo interior, não como uma figura histórica distante, mas como uma força vital, um fluido precioso que reside em cada um de nós, aguardando ser despertado e elevado a estados superiores de consciência. É uma narrativa que transcende dogmas e religiões, convidando-nos a olhar para dentro, para o santuário de nosso próprio ser, onde a verdadeira alquimia da regeneração e ascensão ocorre. No santuário mais íntimo do crânio, aninhado no cérebro, encontra-se uma estrutura enigmática conhecida como claustrum. Este pequeno, mas profundamente significativo, centro neural, posicionado virtualmente no cerne da cabeça, é, segundo antigas tradições esotéricas, a fonte de uma secreção vital, o fluido cerebral. Este fluido, mais do que uma mera substância biológica, é reverenciado como um óleo sagrado, um elixir da vida. Nos anais da sabedoria antiga, particularmente na Grécia, este fluido era conhecido como Christos, uma palavra que ressoa com o significado de ungido ou óleo. Assim, o conceito de Cristo, nesta perspectiva, transcende a figura histórica para se tornar uma metáfora. Para esta substância preciosa que emana do cérebro, este óleo de Cristo não permanece estático, ele embarca em uma jornada descendente pela medula espinhal, uma extensão direta do cérebro, que não apenas transmite impulsos nervosos, mas também, de acordo com essa visão, possui sua própria capacidade de processamento e pensamento. A descida culmina no plexo sacral, uma rede nervosa localizada adjacente ao sacro, os 5 ossos fundidos na base da coluna vertebral. Esta porção inferior da coluna, que inclui o cóccix e o sacro, é vista como um ponto de chegada crucial para este fluido divino. O claustrum, por sua vez, é frequentemente referido como o claustrum sagrado ou até mesmo Santa Claustrum, uma alusão direta à sua função de secretar este Christus. A própria palavra segredo encontra sua raiz em secreção, sugerindo que a natureza oculta e sagrada deste fluido é um mistério a ser desvendado. O sacro, por sua vez, é a parte sagrada desse segredo, o local onde a energia vital se concentra e aguarda sua transmutação. Esta intrincada arquitetura do corpo humano, com seu fluxo e refluxo de energias e substâncias, é apresentada como um projeto divino, um manual de regeneração fisiológica que a Bíblia, sob esta ótica, se propõe a desvendar. A história de Papai Noel, que desce pela chaminé para entregar presentes, é reinterpretada como uma alegoria dessa jornada fisiológica, o óleo de Cristo descendo pela chaminé da medula espinhal para trazer os presentes da iluminação e da consciência elevada. Esta jornada do óleo de Cristo não é um evento isolado, mas um ciclo contínuo, intrinsecamente ligado aos ritmos cósmicos, em particular, à influência lunar. A cada mês, em um momento astrológico específico, quando a Lua se alinha com o signo sob o qual o indivíduo nasceu, um fenômeno notável ocorre, uma espécie de germe ou semente é plantada no plexo solar. Este centro energético, localizado logo acima do plexo sacral, é, de forma alegórica, conhecido como Belém, o local simbólico onde o Cristo nasce. Assim como a narrativa bíblica descreve o nascimento de Jesus em Belém, esta tradição esotérica aponta para um nascimento interior, uma manifestação cíclica da energia crística dentro do corpo humano. Este óleo, ou Cristo recém-nascido, possui uma vibração inicialmente baixa, mas seu destino é ascender, retornando à sua origem no mesencéfalo. A ascensão desse fluido pela medula espinhal é um processo de transmutação, onde sua vibração se eleva progressivamente. As glândulas pineal e pituitária, frequentemente referidas como as porções elétrica e magnética do cérebro, respectivamente, desempenham um papel crucial nesse processo, diferenciando o óleo antes que ele inicie sua jornada descendente, posteriormente, ascendente. A descida e a ascensão do óleo são guiadas por canais energéticos, como os nervos Pingala e Ida, que em outras tradições são conhecidos como Kundalini e Kundal Bufer, representando as correntes de energia vital que percorrem a coluna vertebral. Ao atingir o plexo sacral, o óleo aguarda a germinação dessa semente mensal,
um evento que ocorre 12 vezes ao ano, em sincronia com os ciclos lunares. A capacidade de transmutar e elevar essa semente é a chave para o despertar espiritual e a regeneração fisiológica. À medida que o óleo ascende pela medula espinhal, ele atravessa importantes centros neurais, como a medula oblonga, a ponte e o mesencéfalo, e cruza o nervo vago, também conhecido como nervo pneumogástrico. Este nervo, que se estende do cérebro para alimentar órgãos vitais como os pulmões e o estômago, é metaforicamente chamado de árvore da vida, simbolizando a intrincada rede de conexões que sustentam a existência. Os antigos, em sua profunda sabedoria, compreendiam que essa semente crística, nascida mensalmente em Belém, o plexo solar, poderia ser cultivada e elevada. Eles ensinavam que a abstenção de certos prazeres, como o sexo em períodos específicos, era fundamental para preservar e potencializar esse óleo. Ao ser preservado, o óleo e a semente seriam salvos e ascenderiam, ativando os chakras superiores, como o cardíaco e o laríngeo, e elevando sua vibração. Enquanto na base da coluna o óleo possui uma taxa vibratória baixa, práticas como meditação, respiração, alimentação saudável e comportamento pacífico são meios para elevar a energia crística, permitindo que ela suba pelas 33 vértebras da coluna. Essa ascensão culmina no tálamo óptico, um órgão em forma de ovo no centro da cabeça, e é neste ponto que a crucificação simbólica ocorre. Longe de ser um evento de morte, a crucificação, neste contexto, significa uma amplificação 1000 vezes maior do óleo. Após um período de 2 dias e meio, em que o óleo permanece em um estado de aparente inatividade, ele atinge a glândula pineal, iluminando tanto o tálamo óptico quanto a própria glândula pineal. Os egípcios e gregos antigos, conhecedores profundos da fisiologia e anatomia humanas, referiam-se ao tálamo óptico como a luz do mundo, pois sabiam que a ascensão desse precioso óleo do claustrum, diferenciado nas glândulas pineal e pituitária, e sua jornada pela medula espinhal, resultaria em uma iluminação interior. A porção iluminada da humanidade, segundo essa visão, seria capaz de fazer com que esse óleo de Cristo acendesse, despertando milhões de células cerebrais que antes estavam adormecidas. Essa regeneração e despertar, no entanto, podem ser impedidos por práticas que destroem a semente, como o excesso de comida, álcool e sexo praticados de forma desequilibrada, o que é metaforicamente conhecido como comer da árvore da vida. Os antigos sabiam que o esgotamento desse óleo devido a uma vida desregrada leva à morte do organismo carnal, pois a vida não pode ser sustentada sem essa substância vital. O óleo que desce do cérebro é também chamado de maná do céu, onde céu se refere à cúpula aquecida do crânio, o topo do torso. Essa interpretação simbólica se estende a outras partes do corpo. A área do coração e o chakra cardíaco são conhecidos como Midar, ou o Jardim do Meio, enquanto a área geradora é associada a Sodoma e Gomorra, o Egito, o inferno e o mundo, representando os desejos e instintos animais. Em contraste, o Jardim do Éden e a terra que emana leite e mel são localizados na parte superior do corpo, com a glândula pineal produzindo mel, uma secreção contendo DMT, e a glândula pituitária secretando o leite. Este é o segredo sagrado. A secreção que vem do plexo sacral é fundamental para a regeneração fisiológica. Ao preservar essa semente, é possível prolongar a vida, como os antigos, que viveram por milhares de anos, supostamente o fizeram ao proteger e guardar esse segredo. Os egípcios, com suas câmaras de ascensão e pirâmides, buscavam precisamente esse propósito, ensinando a ciência de respeitar e cuidar desse óleo precioso. Os evangelhos, sob essa luz, são vistos como escrituras que se referem a essa fisiologia oculta. Frases como "eu sou a luz do mundo" são interpretadas como alusões ao tálamo óptico, a verdadeira luz do mundo. A ideia de manter os olhos simples e o terceiro olho ou olho espiritual também se encaixam nessa compreensão. Para muitos, essa interpretação pode ser negada, pois a figura de Jesus Cristo é vista como uma pessoa histórica que retornará fisicamente para salvá-los, ignorando a capacidade de salvação interior. No entanto, o apóstolo Paulo, ao se referir ao segredo sagrado do Cristo interior, o Cristo que habita dentro, ecoa essa verdade. As palavras de Jesus, "o reino de Deus está dentro", reforçam a ideia de que o processo de ascensão é interno, não externo. A elevação dessa energia e a superação dos chakras inferiores, que lidam com sexualidade, conflito, inveja, poder e riqueza, são essenciais.
Aqueles que buscam constantemente essas coisas e comem do fruto da árvore da vida de forma descontrolada, esgotam o óleo. Os nervos pneumogástricos, que são responsáveis por levar o óleo de volta ao topo da chaminé, são cruciais nesse processo, e o Papai Noel que traz bons presentes simboliza os benefícios espirituais dessa ascensão. Somos nós os responsáveis por canalizar esse óleo, essa semente de Cristo interior, para que ela seja crucificada no meio da cabeça. O cérebro, com seu oco, o mesencéfalo e o sistema límbico no topo da medula espinhal, são considerados os santos dos santos. O cerebelo, na parte de trás do cérebro, é o cérebro pequeno, enquanto o cérebro em si é associado a Ares, o cérebro de Deus. O cérebro esquerdo é o masculino, e o direito, o feminino, conectado ao cérebro de Deus. O Deus homem é o cérebro, e o homem átomo é o cerebelo. A longevidade dos antigos, que viveram por milhares de anos, é atribuída à preservação e transmutação desse óleo até o tálamo óptico. Quando o óleo atinge o tálamo óptico, um novo sangue é gerado no corpo, substituindo o sangue velho e tóxico. Esse processo de regeneração e cura é fundamental para reativar milhões de células cerebrais adormecidas. A falta de retorno desse óleo é o que leva ao estado de zumbificação observado nas pessoas. Na Bíblia, isso é conhecido como dízimo, a devolução de 1/10 ao Senhor, que se refere ao ouro, simbolizando a transformação de chumbo em ouro. A medula espinhal é como um termômetro, e à medida que o mercúrio, o óleo, sobe com o calor da iluminação, consciência e conhecimento, sua vibração aumenta. A crucificação no topo da coluna, onde o nervo pneumogástrico se cruza, não é morte, mas multiplicação 1000 vezes, resultando em regeneração física e espiritual, permitindo a experiência da mente superior e da clarividência. A mediunidade, por exemplo, ocorre no plexo solar. O corpo humano possui 4 cérebros: o cérebro, cérebro de Deus, o cerebelo, cérebro do homem, a medula oblonga, responsável por ações involuntárias, e o plexo solar, o cérebro instintivo animal, que recebe informações do éter e reage instintivamente. É crucial elevar o óleo para transcender a mente inferior, associada ao plexo solar e repleta de problemas. As elites, cientes desse segredo, teriam suprimido o conhecimento do Cristo interior e do processo de ascensão, perseguindo aqueles que o ensinavam. A ascensão é um processo interno, uma subida ao céu, a cúpula do cérebro. Os hemisférios cerebrais são os querubins da Bíblia, cobrindo a arca da aliança, o tálamo óptico e o sistema límbico, mesencéfalo, ponte, medula oblonga e glândula pineal, que são os santos dos santos, onde o bom óleo deve ser devolvido. O hipocampo, o cavalinho ou cavalo branco que Jesus monta, e o chifre de Amon no meio da cabeça, são outras metáforas para estruturas cerebrais. O claustrum e o cérebro são os anjos ou querubins que cobrem o cerebelo, o mesencéfalo, o tálamo óptico, a glândula pineal e a glândula pituitária, estas últimas conhecidas como José e Maria, responsáveis por enviar o óleo pela medula espinhal e aguardar o retorno de seu filho, o óleo, que nasce no plexo solar mensalmente. Viver descontroladamente, com excessos de comida e álcool, são venenos que secam o óleo, levando à morte do organismo humano. O orvalho cristalino que vem do céu, cabeça, e desce ao sacro é o segredo sagrado do Cristo interior. A Terra Santa é o corpo, e o Rio Jordão é a medula espinhal. O batismo de Jesus aos 30 e sua crucificação aos 33 anos correspondem às vértebras, e a progressão do óleo por esses graus leva à formação com altas honras. Permanecer no sacro, por mais sagrado que seja, impede a subida da escada de Jacó até a pineal. A história de Jacó, que colocou a cabeça sobre uma pedra, o sacro, e lutou com um anjo, mudando o seu nome para Israel e vendo Deus face a face, é uma alegoria para a ascensão do óleo até a pineal. O apóstolo Paulo, em Colossenses, fala de um segredo sagrado ou mistério que estava oculto, mas agora foi manifestado, Cristo em vós, esperança da glória. A Bíblia, portanto, é um manual de fenômenos astronômicos e uma coleção de informações alegóricas e mitológicas, como Paulo afirma em Gálatas. O Cristo interior é a maravilhosa criação do corpo humano, com seu cérebro, coração, sistema generativo, límbico, nervoso, muscular, esquelético, tecidual e linfático, um organismo incrível e requintado.
A profunda sabedoria que permeia a compreensão do óleo de Cristo e sua jornada interna não é exclusiva de uma única tradição, mas ressoa em diversas doutrinas secretas, sociedades esotéricas, religiões e culturas espiritualistas ao redor do mundo. Essa convergência de conhecimentos aponta para uma verdade universal sobre a fisiologia oculta e o potencial de ascensão do ser humano. Uma das conexões mais evidentes é com a energia Kundalini, um conceito central nas tradições yogis e tântricas da Índia. A Kundalini é descrita como uma energia divina, muitas vezes simbolizada como uma serpente adormecida na base da coluna vertebral, o plexo sacral, onde o óleo de Cristo aguarda a germinação. O despertar e a ascensão da Kundalini através dos chakras, os centros energéticos ao longo da coluna, são paralelos à jornada do óleo que sobe pela medula espinhal, culminando na iluminação da glândula pineal e do tálamo óptico. Ambas as tradições enfatizam a importância da purificação do corpo e da mente, através de práticas como meditação, pranayama, exercícios de respiração, e uma vida disciplinada, para facilitar essa ascensão energética. A alquimia, por sua vez, não se limita à transmutação de metais em ouro, mas é uma metáfora para a transformação interior do ser humano. O óleo de Cristo pode ser visto como a pedra filosofal interna, a substância primordial que, ao ser purificada e elevada, transforma o chumbo da consciência inferior no ouro da consciência superior. Os alquimistas buscavam a imortalidade e a perfeição através de processos que, em um nível esotérico, espelhavam a regeneração fisiológica e espiritual descrita na jornada do óleo. O gnosticismo, uma corrente de pensamento místico-religiosa que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo, também ecoa essa compreensão do Cristo interior. Para os gnósticos, a salvação não vinha de uma figura externa, mas do conhecimento, gnosis, direto e intuitivo da divindade que reside dentro de cada indivíduo. O Cristo gnóstico é uma emanação divina, uma luz interior que pode ser despertada através do autoconhecimento e da purificação. A ênfase na experiência direta e na sabedoria oculta, em contraste com a fé cega e os dogmas externos, alinha-se perfeitamente com a ideia de que o reino de Deus está dentro de nós e que a ascensão é um processo interno. Em diversas outras tradições místicas, encontramos referências a uma luz interior ou a um fluido sagrado que, ao ser ativado, confere sabedoria, cura e poderes espirituais. No sufismo, a dimensão mística do Islã, a busca pela união com o divino envolve a purificação do coração e a elevação da alma. No budismo, a iluminação é alcançada através da meditação e da compreensão da verdadeira natureza da mente. Mesmo em culturas indígenas e xamânicas, há o reconhecimento de uma força vital que pode ser acessada e direcionada para a cura e a expansão da consciência. A ideia de que o corpo é um templo e que a verdadeira divindade reside em seu interior é um fio condutor que une essas diversas tradições. A longevidade e a vitalidade atribuídas aos antigos mestres e sábios, que supostamente viveram por milhares de anos, são explicadas por sua capacidade de preservar e elevar esse óleo vital. A regeneração de células cerebrais adormecidas e a produção de sangue novo são manifestações desse processo de ascensão. A Bíblia, sob essa ótica, deixa de ser apenas um livro de histórias literais e se revela como um manual codificado de fisiologia oculta e regeneração espiritual. As 33 vértebras da coluna espinhal, por exemplo, são associadas à idade de Cristo na crucificação, simbolizando os graus de ascensão que o óleo deve percorrer. A escada de Jacó, que leva ao céu, é interpretada como a medula espinhal, e a pedra sobre a qual Jacó repousa a cabeça é o sacro, o ponto de partida da semente. A luta de Jacó com o anjo e sua transformação em Israel, aquele que luta com Deus, é uma alegoria para o esforço necessário para elevar essa energia e alcançar a visão divina. O maná do céu e a arca da aliança são outros exemplos de símbolos bíblicos que, nesta interpretação, representam o óleo e as estruturas cerebrais que o contêm e o processam. A glândula pineal e a pituitária são vistas como José e Maria, os pais do Cristo, o óleo, que nasce no plexo solar, Belém, e aguarda seu retorno ao céu, o cérebro. A mensagem central é clara: a verdadeira transformação e salvação vem de dentro. Não é um salvador externo que nos resgata, mas a ativação e elevação da nossa própria energia crística interior. A busca incessante por prazeres mundanos e a indulgência excessiva são vistas como venenos que esgotam esse óleo vital, levando à degeneração e à morte. Em contraste, a disciplina,
A meditação e a busca pelo conhecimento interior são os caminhos para a vitalidade, a iluminação e a imortalidade. O corpo humano, em sua complexidade e perfeição, é um universo em miniatura, um laboratório alquímico onde a mais sublime transformação pode ocorrer. A compreensão dessa fisiologia oculta nos convida a uma jornada de autodescoberta e regeneração, revelando que o maior segredo da existência não está em textos antigos ou em templos distantes, mas na sagrada secreção que flui dentro de cada um de nós, aguardando ser reconhecida, cultivada e elevada ao seu potencial máximo. Além das tradições já mencionadas, a sabedoria sobre o fluido vital e a luz interior ecoa em sistemas esotéricos tão diversos quanto o hermetismo, a cabala, o taoísmo e as espiritualidades indígenas. No hermetismo, a máxima assim como é em cima, é embaixo encapsula a ideia do microcosmo e macrocosmo, o ser humano como um universo em miniatura, refletindo as leis e estruturas do cosmos. A busca pela pedra filosofal hermética, que transmuta o chumbo em ouro, pode ser interpretada como a transmutação do corpo físico e da consciência inferior em um estado de perfeição e iluminação. Na Cabala, a tradição mística judaica, a árvore da vida é um mapa complexo das emanações divinas e dos caminhos para a ascensão espiritual. A jornada do óleo de Cristo pela medula espinhal, ascendendo através dos chakras, pode ser correlacionada com a ascensão da alma através dos sefirot, buscando a união com o Ensofaur, a luz ilimitada. O taoísmo, uma filosofia e religião chinesa, enfatiza a harmonia com o Tão, o caminho universal. Através de práticas como o Qigong, o Tai Chi e a alquimia interna, os taoístas buscam cultivar e circular o Qi, energia vital, no corpo, visando a longevidade, a saúde e a imortalidade espiritual. Nas espiritualidades indígenas, a conexão com a natureza e o reconhecimento da sacralidade de toda a vida são fundamentais. Muitos povos indígenas possuem rituais e conhecimentos sobre a energia vital que permeia o corpo e o universo. A compreensão de que o corpo humano é um microcosmo do universo é um pilar fundamental em todas essas tradições. Cada órgão, cada sistema, cada fluido e cada energia dentro de nós reflete e interage com as forças e elementos do macrocosmo. O cérebro, com suas glândulas pineal e pituitária, é visto como um centro cósmico, capaz de receber e transmitir energias sutis. A medula espinhal é o eixo central, a árvore da vida que conecta o céu, cabeça, e a terra, base da coluna, permitindo o fluxo de energia vital. A saúde e o bem-estar do indivíduo são, portanto, inseparáveis da sua harmonia com o universo. A doença e o desequilíbrio são vistos como interrupções nesse fluxo energético, e a cura envolve a restauração dessa harmonia. A regeneração fisiológica, a ativação de células adormecidas e a produção de sangue novo não são apenas processos biológicos, mas manifestações da alquimia espiritual que ocorre quando o óleo de Cristo é elevado. A longevidade, a vitalidade e a iluminação são os frutos dessa jornada interior, uma jornada que nos convida a reconhecer a divindade que reside em cada um de nós e a despertar o nosso potencial mais elevado. A riqueza simbólica presente na interpretação da fisiologia oculta do corpo humano se estende a uma miríade de conceitos que ressoam profundamente com narrativas e alegorias encontradas em diversas tradições espirituais. A medula espinhal, por exemplo, não é apenas um feixe de nervos, mas a própria árvore da vida, uma metáfora poderosa que transcende culturas e épocas. O maná do céu, o alimento divino que sustentou os israelitas no deserto, encontra sua contraparte fisiológica no óleo que desce do cérebro. A geografia espiritual do corpo se desdobra ainda mais com a identificação de regiões específicas com locais bíblicos e mitológicos. A área do coração e o chakra cardíaco são designados como Midard, o jardim do meio, um espaço de equilíbrio e amor, o ponto de encontro entre o divino e o terreno. Em contraste, a área geradora, o centro dos desejos e instintos mais primários, é associada a Sodoma e Gomorra, ao Egito, ao inferno e ao mundo. Por outro lado, o jardim do Éden e a terra que emana leite e mel são localizados nas regiões superiores do corpo, simbolizando um estado de consciência elevado e de abundância espiritual. Este é o segredo sagrado. A compreensão de que a secreção do plexo sacral, o ponto de partida da semente crística, é fundamental para a regeneração fisiológica e espiritual.
A longevidade e a vitalidade dos antigos mestres, que viveram por milhares de anos, são atribuídas à sua capacidade de preservar e guardar esse óleo precioso. Os egípcios, com suas pirâmides e câmaras de ascensão, buscavam precisamente esse propósito, ensinando a ciência de respeitar e cuidar desse fluido vital. A Bíblia, sob essa ótica, é um manual codificado de fisiologia oculta, onde cada história e parábola servem como alegorias para processos internos. Frases como "eu sou a luz do mundo" são interpretadas como alusões ao tálamo óptico, a verdadeira luz do mundo dentro de nós. A ideia de manter os olhos simples e o terceiro olho ou olho espiritual também se encaixam nessa compreensão, apontando para a visão interior e a percepção expandida que surgem com a elevação do óleo. A figura de Jesus Cristo, nesta perspectiva, transcende a interpretação histórica para se tornar um símbolo universal do Cristo interior, uma força vital que reside em cada um de nós. O apóstolo Paulo, ao se referir ao segredo sagrado do Cristo interior, ecoa essa verdade, reforçando a ideia de que o reino de Deus está dentro e que a ascensão é um processo interno. A elevação dessa energia e a superação dos chakras inferiores, que lidam com sexualidade, conflito, inveja, poder e riqueza, são essenciais. Aqueles que buscam constantemente essas coisas e comem do fruto da árvore da vida de forma descontrolada, esgotam o óleo. Os nervos pneumogástricos, que são responsáveis por levar o óleo de volta ao topo da chaminé, são cruciais nesse processo, e o Papai Noel que traz bons presentes simboliza os benefícios espirituais dessa ascensão. Somos nós os responsáveis por canalizar esse óleo, essa semente de Cristo interior, para que ela seja crucificada no meio da cabeça. O cérebro, com seu oco, o mesencéfalo e o sistema límbico no topo da medula espinhal, são considerados os santos dos santos. O cerebelo, na parte de trás do cérebro, é o cérebro pequeno, enquanto o cérebro em si é associado a Ares, o cérebro de Deus. O cérebro esquerdo é o masculino, e o direito, o feminino, conectado ao cérebro de Deus. O Deus homem é o cérebro, e o homem átomo é o cerebelo. A longevidade dos antigos, que viveram por milhares de anos, é atribuída à preservação e transmutação desse óleo até o tálamo óptico. Quando o óleo atinge o tálamo óptico, um novo sangue é gerado no corpo, substituindo o sangue velho e tóxico. Esse processo de regeneração e cura é fundamental para reativar milhões de células cerebrais adormecidas. A falta de retorno desse óleo é o que leva ao estado de zumbificação observado nas pessoas. Na Bíblia, isso é conhecido como dízimo, a devolução de 1/10 ao Senhor, que se refere ao ouro, simbolizando a transformação de chumbo em ouro. A medula espinhal é como um termômetro, e à medida que o mercúrio, o óleo, sobe com o calor da iluminação, consciência e conhecimento, sua vibração aumenta. O batismo de Jesus aos 30 e sua crucificação aos 33 anos correspondem às vértebras, e a progressão do óleo por esses graus leva à formação com altas honras. Permanecer no sacro, por mais sagrado que seja, impede a subida da escada de Jacó até a pineal. A história de Jacó, que colocou a cabeça sobre uma pedra, o sacro, e lutou com um anjo, mudando o seu nome para Israel e vendo Deus face a face, é uma alegoria para a ascensão do óleo até a pineal. O apóstolo Paulo, em Colossenses, fala de um segredo sagrado ou mistério que estava oculto, mas agora foi manifestado, Cristo em vós, esperança da glória. A Bíblia, portanto, é um manual de fenômenos astronômicos e uma coleção de informações alegóricas e mitológicas, como Paulo afirma em Gálatas. O Cristo interior é a maravilhosa criação do corpo humano, com seu cérebro, coração, sistema generativo, límbico, nervoso, muscular, esquelético, tecidual e linfático, um organismo incrível e requintado. A Bíblia, sob essa ótica de uma fisiologia oculta, transcende sua leitura literal para se revelar como um manual codificado de regeneração e ascensão. Cada narrativa, cada parábola, cada figura e cada número adquirem um novo e profundo significado, desvelando verdades sobre o corpo humano e seu potencial espiritual. A idade de 33 anos, por exemplo, em que Cristo foi crucificado, não é uma mera coincidência, mas uma alusão direta às 33 vértebras da coluna espinhal. Essa correspondência numérica simboliza a jornada completa do óleo de Cristo desde a base da coluna até o topo, onde ocorre a crucificação, não como morte,
mas como uma amplificação e transmutação 1000 vezes maior da energia vital. É a culminação de um processo alquímico interno, onde o chumbo da consciência inferior é transformado no ouro da iluminação. A escada de Jacó, que se estende da terra ao céu e por onde anjos sobem e descem, é uma poderosa metáfora para a medula espinhal. Jacó, ao repousar sua cabeça sobre uma pedra, interpretada como os 5 ossos fundidos do sacro, o ponto de partida da semente crística, e sonhar com essa escada, está vivenciando o despertar dessa energia. Sua luta com o anjo, que o deixa com uma lesão no quadril, mas o transforma em Israel, aquele que luta com Deus, simboliza o intenso trabalho interior e os desafios que devem ser superados para elevar a energia vital. A mudança de nome de Jacó para Israel, e sua capacidade de ver Deus cara a cara após essa experiência, aponta para a transformação da consciência e a realização da divindade interior que ocorrem quando o óleo atinge o topo da coluna e ilumina a glândula pineal. A Arca da Aliança, descrita na Bíblia como um receptáculo sagrado contendo maná e as tábuas da lei, é reinterpretada como o tálamo óptico e o sistema límbico, juntamente com o mesencéfalo, a ponte, a medula oblonga e a glândula pineal. Essas estruturas cerebrais são os santos do corpo humano, o local mais sagrado onde o bom óleo deve ser devolvido. Os querubins que cobrem a arca são os hemisférios cerebrais, protegendo e envolvendo esse centro vital. Essa visão transforma a compreensão da fé, deslocando o foco de uma salvação externa para um processo interno de autotransformação. O Cristo em vós, mencionado pelo apóstolo Paulo em Colossenses, não é uma figura distante, mas a própria energia vital que reside em cada indivíduo, aguardando ser despertada e elevada. A Bíblia, assim, se torna um guia para essa jornada interior, um mapa para a regeneração fisiológica e espiritual, revelando que o reino de Deus não virá com observabilidade impressionante, mas está, de fato, dentro de nós. Aqueles que buscam incessantemente fora de si, ignorando o processo interno, são como zumbis, com suas células cerebrais adormecidas, incapazes de experimentar a plenitude da vida. A devolução de 1/10 ao Senhor, o dízimo, é a metáfora para a preservação e elevação desse óleo, a verdadeira alquimia de transformar chumbo em ouro, a matéria densa em espírito iluminado. É a compreensão de que a vitalidade e a consciência são mantidas através da gestão consciente dessa energia preciosa, e que a dissipação descontrolada leva à degeneração e à morte do organismo carnal. A medula espinhal, como um termômetro, reflete a ascensão do mercúrio, o óleo, com o calor da iluminação, consciência e conhecimento, aumentando sua vibração e permitindo a experiência da mente superior e da clarividência. A mediunidade, por exemplo, é vista como uma função do plexo solar, um dos 4 cérebros do corpo humano, que incluem o cérebro de Deus, o cerebelo, o cérebro do homem, e a medula oblonga, responsável pelas ações involuntárias. O plexo solar, como o cérebro instintivo animal, é o ponto de partida para a elevação da consciência, transcendendo a mente inferior e seus problemas. A supressão desse conhecimento pelas elites, que teriam perseguido aqueles que ensinavam a verdadeira história do Cristo interior e do processo de ascensão, é um tema recorrente nessa narrativa. A ascensão é, em sua essência, uma subida ao céu à cúpula do cérebro, onde a divindade interior é plenamente realizada. O hipocampo, o cavalinho ou cavalo branco que Jesus monta, e o chifre de Amon no meio da cabeça, são outras metáforas para as estruturas cerebrais que participam desse processo. O claustrum e o cérebro são os anjos ou querubins que cobrem o cerebelo, o mesencéfalo, o tálamo óptico, a glândula pineal e a glândula pituitária, estas últimas, José e Maria, os pais simbólicos do óleo que nasce no plexo solar e aguarda seu retorno. Viver descontroladamente, com excessos de comida e álcool, são venenos que secam esse orvalho cristalino, levando à morte do organismo humano. A Terra Santa é o corpo, e o Rio Jordão é a medula espinhal, onde o batismo e a crucificação simbólicos ocorrem, marcando os estágios da elevação da consciência. A Bíblia, portanto, é um livro maravilhoso, um manual de fenômenos astronômicos e uma coleção de informações alegóricas e mitológicas, que revela a criação do corpo humano como uma das mais maravilhosas do universo, um organismo incrível e requintado, com um potencial ilimitado para a regeneração e a iluminação. A tapeçaria da sabedoria antiga se revela ainda mais intrincada quando examinamos as figuras bíblicas sob a lente da fisiologia oculta.
José e Maria, por exemplo, transcendem a narrativa de pais terrenos de Jesus para se tornarem símbolos de glândulas cruciais no cérebro, a glândula pituitária e a glândula pineal, respectivamente. A glândula pituitária, associada a Maria, é vista como a porção feminina, receptiva, que secreta o leite, um fluido vital que nutre o corpo e a consciência. A glândula pineal, ligada a José, representa a porção masculina, ativa, que produz o mel, uma secreção contendo DMT, a molécula do espírito, que abre as portas para estados expandidos de consciência. Juntos, José e Maria são os responsáveis por iniciar o fluxo do óleo de Cristo pela medula espinhal, e são eles que aguardam o retorno de seu filho, o óleo que nasce mensalmente no plexo solar, Belém, e que deve ascender de volta ao céu, o cérebro. Essa interpretação transforma a história do nascimento de Cristo em uma alegoria contínua do processo de regeneração e iluminação que ocorre dentro de cada indivíduo. A figura de Jacó, com sua escada e sua luta com o anjo, também oferece uma rica simbologia para a jornada interior. A pedra sobre a qual Jacó repousa a cabeça é o sacro, a base da coluna vertebral, onde a semente crística é plantada. A escada de Jacó é a medula espinhal, com suas 33 vértebras, representando os degraus da ascensão. A luta de Jacó com o anjo, que o deixa com uma lesão no quadril, mas o transforma em Israel, aquele que luta com Deus, simboliza o intenso trabalho interior e os desafios que devem ser superados para elevar a energia vital. A mudança de nome de Jacó para Israel, e sua capacidade de ver Deus cara a cara após essa experiência, aponta para a transformação da consciência e a realização da divindade interior que ocorrem quando o óleo atinge o topo da coluna e ilumina a glândula pineal. A Terra Santa não é um lugar geográfico distante, mas o próprio corpo humano, um templo sagrado onde a alquimia da regeneração ocorre. O Rio Jordão é a medula espinhal, e o batismo de Jesus aos 30 anos e sua crucificação aos 33 anos são interpretados como marcos na jornada do óleo através das vértebras, simbolizando os graus de iniciação e elevação da consciência. Cada grau alcançado na medula espinhal representa um nível mais elevado de consciência e um maior domínio sobre o corpo e a mente. A ideia de que a Bíblia é um manual de fenômenos astronômicos e uma coleção de informações alegóricas e mitológicas é reforçada por essas interpretações. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ao afirmar que as histórias da Bíblia são alegorias para ensinamentos maiores, valida essa abordagem esotérica. O Cristo interior é a maravilhosa criação do corpo humano, um organismo incrível e requintado, com um potencial ilimitado para a regeneração e a iluminação. A compreensão de que o reino de Deus está dentro de nós e que a ascensão é um processo interno nos convida a uma jornada de autodescoberta e transformação, onde cada aspecto da nossa fisiologia se torna um espelho da verdade divina. A busca por essa sabedoria oculta, que tem sido preservada e transmitida através dos tempos por aqueles que a compreenderam, é o caminho para despertar o potencial mais elevado do ser humano e manifestar a divindade que reside em cada um de nós. Nessa intrincada tapeçaria da fisiologia oculta, o corpo humano é revelado como um complexo sistema de inteligências, possuindo não apenas um, mas 4 cérebros, cada um com sua função e nível de consciência. O primeiro e mais elevado é o cérebro propriamente dito, o cérebro de Deus, associado à razão superior, à intuição e à conexão com o divino. Em seguida, temos o cerebelo, o cérebro pequeno, ou cérebro do homem, responsável pela coordenação motora e por funções mais instintivas, mas ainda assim essenciais. A medula oblonga, o terceiro cérebro, governa as ações involuntárias do corpo, como a respiração e a circulação sanguínea, mantendo a vida em seu fluxo contínuo. Por fim, o plexo solar emerge como o quarto cérebro, o cérebro instintivo animal, a mente inferior, que recebe impressões do éter e reage de forma instintiva, sem a razão e a lógica da mente superior. É neste plexo solar que a mediunidade, a capacidade de perceber e interagir com energias sutis, se manifesta. A elevação do óleo de Cristo é, portanto, crucial para transcender essa mente inferior, que, quando não purificada, está repleta de problemas, conflitos, inveja, poder e a busca incessante por riquezas e prazeres mundanos. A narrativa esotérica sugere que esse conhecimento profundo sobre a fisiologia oculta e o Cristo interior foi deliberadamente suprimido ao longo da história. As elites, cientes do poder transformador dessa sabedoria, teriam perseguido e silenciado aqueles que a ensinavam,
rotulando-os de hereges, renegados e incrédulos. O objetivo seria manter a humanidade em um estado de dependência de salvadores externos, impedindo-a de descobrir o poder inato de salvação e ascensão que reside em seu próprio ser. A ascensão, neste contexto, não é um evento futuro ou externo, mas um processo contínuo e interno, uma subida ao céu, a cúpula do cérebro, onde a divindade interior é plenamente realizada. Os hemisférios cerebrais, com suas duas abas, são os querubins da Bíblia, cobrindo e protegendo a Arca da Aliança, o tálamo óptico e o sistema límbico, o mesencéfalo, a ponte, a medula oblonga e a glândula pineal. Essas são as regiões mais sagradas do corpo, os santos dos santos, onde o bom óleo deve ser devolvido para que a iluminação ocorra. O hipocampo, o cavalinho ou cavalo branco que Jesus monta, e o chifre de Amon no meio da cabeça, são outras metáforas para estruturas cerebrais que participam desse processo alquímico. O claustrum e o cérebro são os anjos ou querubins que cobrem e protegem o cerebelo, o mesencéfalo, o tálamo óptico, a glândula pineal e a glândula pituitária, estas últimas, José e Maria, os pais simbólicos do óleo que nasce no plexo solar e aguarda seu retorno. A vida desregrada, com excessos de comida e álcool, são venenos que secam esse orvalho cristalino, levando à morte do organismo humano, pois a vida não pode ser sustentada sem esse fluido vital. A Terra Santa é o corpo, e o Rio Jordão é a medula espinhal, onde o batismo e a crucificação simbólicos ocorrem, marcando os estágios da elevação da consciência. A Bíblia, portanto, é um livro maravilhoso, um manual de fenômenos astronômicos e uma coleção de informações alegóricas e mitológicas, que revela a criação do corpo humano como uma das mais maravilhosas do universo, um organismo incrível e requintado, com um potencial ilimitado para a regeneração e a iluminação. Em sua essência, o corpo humano é um microcosmo, um universo em miniatura, onde todas as leis e princípios cósmicos se manifestam. A compreensão e a aplicação dessa sabedoria ancestral permitem que o indivíduo transcenda as limitações da existência material e realize seu potencial divino, tornando-se um co-criador consciente de sua própria realidade e um farol de luz para a humanidade. A jornada do óleo de Cristo é, em última análise, a jornada da alma em busca de sua plena realização, um convite para despertar o Cristo que habita em cada um de nós e ascender a novos patamares de consciência e existência.